Oi pessoal, eu quero te mostrar nesse vídeo como faz o bendito caderno de erros no site do Que Concursos e deve ser feito de forma semelhante se você tiver um outro banco de questões. É o banco que eu uso, é o banco que eu gosto bastante. E em caderno de erros eu já vi pessoas montando caderno mesmo, né? Então manual, caneta, papel, copiando questões que errou para refazer. E assim, não quero criticar nenhum método, quero te mostrar como eu faço e como eu oriento aos alunos fazerem também, tá? Seguinte, o que você vai colocar no caderno de questões? Eu vou colocar as questões, no caderno de erros, eu vou colocar as questões que eu errei. Sim, uma das possibilidades é realmente criar um caderno específico para as questões mais difíceis, as questões que, eu não consegui entender, li o comentário, nem assim rolou. Então coloco ali, tá? Porque geralmente as pessoas criam cadernos para treinar assuntos específicos. Então vou criar um caderno aqui de questões de legislação pública, vou criar um caderno de questões de raciocínio lógico, ok, né? Mas esse nome, só sugestão de nome de caderno de erros, é para você ter a oportunidade de treinar novamente as questões que você errou. Só que além das questões que você errou, eu oriento você colocar lá também as questões que você acertou de forma aleatória, sem querer, por acaso, chutou, tá? Ou acertou entendendo mais ou menos, sabe? Não é aquela questão que você tem certeza que se cair de novo você não erra jamais. É uma questão que causou ali um conflito mental, sabe? Eu acertei porque eu li o comentário, não tenho muita certeza daquilo, é um assunto que eu preciso treinar de novo, então coloque essas também, tá? No caderno de questão, no caderno de erros, porque aí você vai conseguir ter a oportunidade secundária de treinar novamente, depois novamente, depois novamente. Inclusive, no ciclo de estudos que eu costumo montar, então a gente passa por várias disciplinas, né? E vai rodando essas disciplinas até o esgotamento do conteúdo programático. E entre as fases, hora ou outra, tem ali realizar o caderno de erros, ou seja, realizar uma revisão em questões exatamente nas questões que te causam problemas. E agora eu quero te mostrar na prática como é que você monta, é muito simples. Se você tiver um outro banco de questões, adapte, tá? Inclusive no aplicativo também dá para fazer, beleza? Então acompanha aqui comigo. Eu tô na página do Que Concursos, você loga primeiro, tá? Sempre vai em questões, não importa aqui qual é a questão que você vai fazer, tá? Então vou pegar uma questão qualquer aqui e vou chutar a letra A. Errou, era a letra C. Ou, ainda que eu tivesse colocado a letra C, foi um chute, acertei sem querer, tenho dúvidas, os comentários não me esclareceram, talvez eu erre de novo se caísse idêntico na prova. Vou colocar ela no caderno de erros. Como? Veja que aqui abaixo de cada questão tem isso, ó. Então, a outra questão tem igual, tá? Tem o ícone cadernos, clica em cadernos. Eu tenho 1 trilhão já de cadernos prontos aqui, mas se você ainda não tem, você cria dessa forma, criar novo caderno e nomeia caderno de erros. Eu vou colocar a da Lígia porque eu tenho vários cadernos de erros aqui que eu já orientei isso várias vezes em vídeo para alunos em particular. Então, caderno de erros da Lígia e cria. Vou ter que criar toda vez? Não, você vai criar uma vez o seu caderno de erros. Com o caderno de erros criado, essa questão que eu acabei de fazer e errei ou acertei por acaso, enfim, nas condições que a gente combinou, eu vou aqui e procuro o caderno de erros da Lígia, que olha a quantidade de coisa que tem aqui, ó, caderno de erros da Lígia e salvo. Vamos para a segunda questão. Então, peguei uma questão qualquer, tal. Acertei. Foi no chute agora, né? Mas acertei sem querer. E aí, quero colocar no caderno de erros. Aí já tá pronto o caderno. Eu só clico em caderno, busco o caderno de erros que eu acabei de criar, esse daqui, e salvo. E vai fazendo isso. Então, assim, você vai estudar a teoria, tá? Depois você vai treinar questões no banco de questão, ainda que tenha questões na sua aula, mas você também faça questões no banco de questão, porque é um volume maior, é bom, tá? E dentre essas questões que você vai fazendo, terão aquelas ok e aquelas que vale a pena colocar no caderno de erros, ou seja, você vai acumulando questões no caderno de erros. É óbvio que você vai ter que acessar isso depois, né? Você vai ter que introduzir isso no seu plano de estudo, mas aonde você acessa isso no Que Concursos? Aí você vai aqui em cima, em início,
E aqui no menu do lado esquerdo tem meus cadernos. E aqui, o último é em ordem, né, que você acabou de criar, os mais recentes ficam em cima. Então a gente acabou de colocar, ó, duas questões. Na hora que você abre esse caderno de erros lixo, ou caderno de erros simplesmente, se for o seu caso, terão as questões que você acabou de criar. Foi jogando, na verdade, ao longo do tempo, desde a criação, tá? E aí você vai ter a oportunidade de fazer novamente. Ou seja, joguei pra cá, errei lá, errei aqui, continuo não entendendo, não adianta você ficar refazendo mecanicamente. Você vai ter que ir atrás da teoria para entender, mas você já está elegendo questões que possivelmente você escorregaria na prova, tá? E aí você simplesmente realiza de novo, acho que era C, né? Realiza de novo, entende, volta na teoria, treina mais uma vez, olha os comentários, algumas têm gabarito comentado por professores e vai tendo a oportunidade de ter contato com isso várias vezes. É uma excelente forma de revisar. É muito comum as pessoas falarem assim, na véspera da prova, 2 dias, uma semana, ai, pelo amor de Deus, o que eu faço? O que eu estudo? Né? Eu já vi tudo, se for começar a revisar de novo, não vai dar tempo. Se você tem um caderno de erros realizado desde o começo dos seus estudos, onde você já está sinalizando ali, ó, questões ali que me deram trabalho, questões que eu tenho um certo problema. Nessa última semana, é exatamente ali que você vai, né? Você vai ali revisar as questões que você talvez erraria, te dando a oportunidade de ter maior chance de acerto, maior conhecimento, de ter voltado na teoria em diversos pontos e não ser mais problema para você, beleza? Experimente fazer, faça o seu, não importa com quem que você estude, que escola você estuda, se estuda por conta, não importa. Eu te recomendo assinar um banco de questões, é o investimento mais barato e mais bem feito da sua vida se você quer prestar concurso público, tá? Porque aqui é infinito. Inclusive, provas anteriores que você tem acesso em diversos sites, quando você assina, por exemplo, que concursos e zero propaganda, não estou ganhando nada por isso, estou só te dizendo que eu utilizo ele muito, você consegue resolver as provas online, né, das provas anteriores da banca que você está estudando, órgão, enfim. E com isso, da mesma forma, a questão você joga para esse bendito caderno, ou seja, não passa nada batido para você. Ou você entendeu, ou você vai se dar uma segunda, terceira, quarta, 10ª chance para estudar aquele assunto. Vai ficar claro quais são as suas dificuldades. Se você não sabe, você vai passando por cima, ainda que fica ali sinalizado, né, resolvi errado, né, enfim, resolvi certo. Diante de tantas questões que você tem para fazer, vai passando, vai passando, vai passando. Então, você pode ficar menos apegada com percentuais de acerto do tipo, ai, 65%, ai, 80%. Tudo isso é relevante também. Então, tem até essa noção clara. Mas, se você, tudo que você tem dúvida, você joga pro caderno e as questões do caderno, você se dedica aproximadamente uma vez por semana a estudar, a rever, a realmente entender o fundamento daquela questão, a tendência óbvia é você subir o seu percentual de acerto comparado com você mesmo, pouco a pouco, ao longo do seu tempo de estudo, tá? Então, crie o seu caderno, não importa a maneira, com quem você esteja estudando, faça isso por você, é útil, tá? E adapte, lógico, para o seu banco de questões. Quando a gente olha no aplicativo, tá? É um pouquinho diferente a nomenclatura, mas é a mesma ideia, novo caderno, nomeia esse novo caderno e vai jogando uma a uma para esse tal novo caderno. Criou uma vez, não precisa mais criar. Tudo bem? Então, crie outros cadernos, crie as suas, coloque ali, nomeie de acordo com o que você achar melhor para localizar depois, mas separe questões que é onde te dá trabalho na prova. Então, resolva essas pendências antes do momento X ali da sua prova, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço para vocês, até mais.